A Revolução Francesa. A Revolução Francesa foi o extraordinário momento em que o povo começou a acreditar que seria possível refazer quase tudo em sociedade, que não podia somente mudar a política, as instituições, mas a própria natureza humana através da ação política. A Revolução Francesa representa a encruzilhada do mundo moderno, onde tudo começa a encaminhar-se para uma direção diferente. A Revolução viu uma terra feudal virar as costas para a tradição aristocrata e criar um novo e violento caminho para o futuro. Faria estremecer os próprios fundamentos da Europa e seu impacto seria sentido além dos mares. A Revolução Francesa levou o pão aos pobres, a democracia à França, e estabeleceu uma nova ordem na sociedade. Mas o progresso custaria seu preço. Nos salões de elite de Paris, os aristocratas reuniam-se para discutir autores do iluminismo e a era burguesa da razão. Voltaire, Rousseau, vozes frescas que pregavam a liberdade, o controle do próprio destino e, acima de tudo, a igualdade. A paixão por essa nova literatura encontra-se principalmente na classe superior, mas como o iluminismo atingia todos os níveis da sociedade, o grito de igualdade começou a ameaçar o modo aristocrático de vida. Para ver o iluminismo em ação, era apenas necessário olhar para o outro lado do Atlântico, onde os americanos lutavam por liberdade da antiga inimiga da França, a Grã-Bretanha. O jovem rei Luís quis vingar-se das derrotas de seu avô e viu a oportunidade na guerra americana pela independência. Luís dedica à causa um total de 2 milhões de liras, o suficiente para alimentar e abrigar 7 milhões de franceses durante um ano. O investimento marcaria o início do colapso financeiro da França. Vocês sabem por que existem tantos necessitados? É porque sua existência de luxo devora em um dia o que alimentaria 1000 homens. O homem por trás desta acusação? Maximilien Robespierre. E nele, o povo logo ganharia uma voz para pedir liberdade e igualdade para a revolução. E o custo de um pãozinho logo era igual ao do salário de um mês. A fome tornava-se ira. Revoltas surgem por toda a França. Com a economia em frangalhos, os bancos obrigam Luís a contratar um ministro das finanças, Jacques Necker, um pensador do iluminismo. Com a nação em uma crise fiscal, Necker insiste que Luís faça uma reunião do corpo representativo tradicional do reino, os Estados Gerais. Era a primeira vez em que os representantes eram convocados em 175 anos. A França estava organizada politicamente em algo chamado de 3 estados. O primeiro estado era o clero, o segundo era a nobreza e o terceiro todos os outros. E segundo os censos contemporâneos, os 2 primeiros estados ocupavam 3% da população e o terceiro estado 97%. Muitos julgaram o fato injusto para com o terceiro estado, que era a maioria da população, ter somente 1/3 dos representantes. Sentiram que seria injustiça a existência de um parlamento com 3 câmaras, onde 2 delas, a nobreza e o clérigo, venceria nos votos o povo. No dia 20 de junho, quando os representantes chegaram para a reunião e encontraram as portas fechadas, suspeitaram de um complô. Passaram para outro local que chamaríamos de quadra de tênis, e que na verdade era uma quadra de handball. Juntaram-se e juraram que não parariam de reunir-se até terem uma nova Constituição. Os representantes declararam uma nova Assembleia Nacional, os verdadeiros representantes do povo da França. Um corpo parlamentar executando a vontade do povo. Mas tirar o poder do rei não seria tão fácil quanto assinar uma simples proclamação. No início de julho, 30.000 tropas reais posicionavam-se em torno de Paris. Para defender-se, o povo formou uma nova Guarda Nacional. Os revolucionários atacam os arsenais de Paris e conseguem furtar 28.000 mosquetes. A única coisa que falta é a pólvora. E o povo sabe onde consegui-la. No centro de Paris existe uma masmorra de pedra.
famosa como símbolo do regime feudal, a Bastilha. A prisão abriga toda a pólvora da cidade e é lendária como câmara de tortura e mortes horríveis. Vendo o exército que aproximava-se, o governador da Bastilha, Bernard de Launay, tentou trancar a prisão. Armou uma defesa inútil, mas os saqueadores invadiram a fortaleza e atiraram-se sobre os guardas com facas e lanças. Finalmente, de Launay rende-se, mas a multidão furiosa arrasta-o pelas ruas. Os saqueadores exaltados chutam e esfaqueiam-no até que ele grita: "Matem-me de uma vez." E a multidão obedece. Ele é assassinado e nasce uma tradição revolucionária. Sua cabeça decepada desfila enfiada em uma lança. Os representantes da Assembleia Nacional não condenam esse ato de violência. Na verdade, aceitam-no. E foi essa aceitação da violência popular que, pela visão de algumas pessoas, criou um padrão que teria consequências catastróficas para o desenvolvimento da Revolução. Luís XVI pergunta: "É uma revolta?" "Não, senhor, é uma revolução." A queda da Bastilha soltou as rédeas da Revolução. O povo desafiara seu rei e vencera. Não havia mais retorno. Como um símbolo da derrota real, o povo, homens, mulheres e crianças, cavaram com as próprias mãos e derrubaram a Bastilha, tijolo por tijolo. Começavam a desmontar o próprio passado. Com a nova Assembleia Nacional como sua voz, os cidadãos franceses decidiram mudar tudo em seu mundo. Exigiram uma monarquia constitucional, direitos iguais para todos os homens e justiça sob leis razoáveis. A França teria uma democracia, novas leis e uma forma notável e inesquecível de justiça que seria inaugurada no palco revolucionário: a guilhotina. A França agora era uma monarquia constitucional. O rei foi obrigado a dividir o poder com os revolucionários na Assembleia, mas a parte de Luís diminuía dia a dia, enquanto era obrigado a assinar lei após lei diminuindo sua própria autoridade, além de outra do regime feudal, a da Igreja Católica. Luís decidiu que chegara a hora de fugir da nova república e montar uma campanha para reclamar seu reinado. Luís decidiu em 1791 que precisava retomar o controle do país. E sabia que só poderia fazer isso com a ajuda de um exército estrangeiro. Planejavam conquistar sua liberdade. Já passava da meia-noite quando a família real chegou à pequena cidade de Varennes, 160 quilômetros a leste de Paris. Estavam perto da fronteira da Áustria, a salvação estava próxima. Mas seu caminho para a liberdade não foi adiante. A guilhotina silenciou os inimigos internos da Revolução, qualquer um que fosse suspeito de tramar a volta de Luís ao trono. A lâmina da guilhotina foi batizada com o sangue dos guardas remanescentes de Luís. A nova máquina assustadora do Dr. Guillotin está no centro de Paris como um aviso: o castigo para quem desafiasse a lei e a ordem revolucionárias. Batizada há pouco com o sangue dos guardas do rei, logo terminaria com a vida do próprio rei. O nascimento de uma nova república só poderia começar com a morte de um rei. No dia 20 de janeiro de 1793, Luís XVI foi declarado culpado. A sentença foi lida: o rei deve morrer. Espero que minha morte seja para a felicidade de meu povo. Eu vivi para a França e temo que sofrerá com a ira de Deus. Mas os guardas abafaram sua voz com os tambores.
Às 10 horas e 22 minutos da manhã, o homem que fora rei não mais existia. A execução de Luís XVI marcou a vitória dos revolucionários, quando a jovem nação da República Francesa literalmente nascia do sangue. No final de 1792, os radicais jacobinos, acreditando que a jovem revolução corria o perigo de ser sabotada por traidores, incitavam a revolução por meios cada vez mais violentos. Mas os girondinos, representando o povo do campo francês, queriam diminuir a violência por medo de que ela levasse a uma guerra civil. Seu maior opositor, Jean Paul Marat, ataca os girondinos com tiradas cada vez mais furiosas em seu jornal, dando nomes aos que acreditava estar planejando contra a revolução. Marat, que já pedira a execução de 200 pessoas, agora queria 200.000 cabeças. Em 15 de outubro, Maria é julgada. Deveria ter o mesmo destino de seu marido. São lidos seu nome e acusações contra ela. A última rainha da França está morta. Setembro de 1793. 4 anos passaram-se desde a Revolução e a França estava sendo despedaçada. Havia uma violenta insurreição nas províncias e enormes perdas causadas pela guerra contra a Europa. Em uma derrota famosa, os britânicos tomaram o porto de Toulon. A Europa estava comendo a França por suas fronteiras. Danton e Robespierre, os astros oradores da Convenção, perceberam que teriam que agir para salvar a Revolução. Convenceram seus colegas a instituir uma nova forma de lei marcial. Está na hora de todos os franceses desfrutarem de uma igualdade sagrada. Está na hora de impor essa igualdade através de atos de justiça contra traidores e conspiradores. Que o terror seja a ordem do dia. E assim tem início um novo capítulo na Revolução. Um período de violenta repressão chamado de O Terror. A Convenção instituiu um tribunal revolucionário, expedindo julgamentos e execuções com grande eficiência. Para consolidar o poder, formaram um conselho de 12 homens chamado Comitê de Segurança Pública. O maior poder deveria ser delegado a um grupo menor e esse grupo tornou-se o Comitê de Segurança Pública, que finalmente resumiu-se a 12 pessoas que governavam a França como uma ditadura coletiva. Com suas palavras de mestre e sua visão revolucionária, Robespierre tinha a voz mais forte nas reuniões. E essa voz pedia mais sangue. Uma das incongruências da vida política de Robespierre era que inicialmente ele era um oponente apaixonado da pena de morte. E naturalmente isso voltou-se contra ele quando mais tarde tornou-se igualmente ferrenho a favor do terror e da guilhotina. Ele jamais explicou-se claramente, exceto para dizer, os tempos mudaram. Quando a crise da guerra e da rebelião interna está no seu auge, o povo começa a dizer que a raiz de todo o problema eram os padres, a religião. E se quisessem salvar-se dos inimigos da revolução, deveriam destruir o poder da Igreja Católica. Nem mesmo o calendário cristão foi poupado. Os anos já não eram marcados a partir do nascimento de Cristo, mas de setembro de 1792, a queda da monarquia. Agora era o ano 1. Os meses receberam nomes de acordo com as estações. Julho tornou-se Termidor, abril Florial. Os meses foram partidos em 3 semanas de 10 dias cada. O calendário revolucionário foi destinado como uma arma contra o cristianismo. O terror espalhou-se por toda a França. Insurreições são abatidas com uma crueldade sem limites.
Na cidade de Lyon, onde os contra-revolucionários ganhavam terreno, o Comitê de Segurança Pública exibe um exemplo cruel. Centenas de rebeldes são amarrados, enviados para os campos e assassinados em massa. Uma região chamada Vendéia, no oeste da França, também tornara-se um ponto de contra-revolução. Rebeldes e padres foram amarrados juntos e colocados em barcos que eram afundados sem piedade. Mais de 100.000 pessoas foram mortas somente em Vendéia. Em Paris, a guilhotina desce cada vez mais. Os exércitos franceses finalmente conseguem vitórias nas fronteiras. Sob as ordens de um brilhante comandante, Napoleão Bonaparte, o exército francês faz com que a Marinha Britânica realize uma retirada desmoralizante em Toulon. A revolução está em seu auge. Robespierre está em seu mais alto poder. Dominar a todos os inimigos da revolução e alcançar o sucesso através do terror. Durante um tempo, o terror foi um meio eficiente de reunir o país, o governo e lutar uma guerra com várias frentes. No leste e no norte, por toda parte. Lutando contra uma guerra civil em Vendéia, a mais sangrenta de todas. E também a guerra civil contra os girondinos e contra todos os revolucionários que se voltassem contra Paris. O terror atingiu sua meta, mas não parou. E não pararia, até devorar o homem que o criara. Maximilien Robespierre. Em 27 de julho de 1794, a guilhotina decapitou o incorruptível. E foi derramado o último sangue do terror. O terror morre com Robespierre, mas a revolução não. Os direitos do homem, a democracia, a nova república, os resultados da revolução sobreviveriam aos próprios revolucionários. A França entraria em um período de incertezas, congelada entre o medo de outro terror, ou pior ainda, um retorno à opressiva monarquia que o precedera. Depois de 5 anos instáveis, o poder novamente é consolidado nas mãos de um único homem, Napoleão Bonaparte. A revolução destruiu a parte fútil da Europa e mudou para sempre o curso da civilização ocidental. A questão levantada pela Revolução Francesa é saber quanto de violência é justificável para conseguir-se uma sociedade melhor. O povo teria o direito de destruir o que julgava ser um sistema injusto para substituí-lo pelo que estava convencido fosse mais justo. Quanto de violência é justificável para esse fim? Ainda temos que pensar no assunto. Enquanto Robespierre e seus companheiros dirigiam seu país para o futuro, muitos deles devem ter imaginado qual seria o resultado final. Mais de 200 anos depois do nascimento da República Francesa, o fantasma de Robespierre ainda persegue revoluções da Rússia ao Vietnã, da China à América Latina. A experiência francesa com a democracia inspirou modelos por todo o mundo. Onde existe tirania, o grito por justiça é eterno. Pela liberdade, igualdade, fraternidade. Pela revolução.